Estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. Tem muito programa pela frente, viu? E você já pode curtir a página do Facebook da Rede Família. Já está aqui, basta clicar em curtir. É /Rede Família Oficial, como aparece na sua tela. Todo dia tem postagem nova, você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. Coloca também o WhatsApp na tela, produção, para quem quiser mandar a opinião sobre o programa. Alguma dúvida sobre celulite? Pode nos mandar pelo WhatsApp, você pode mandar também a sua foto por esse número. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Quais as técnicas para se livrar da celulite? O terror de muitas mulheres. No estúdio, uma especialista vai dar dicas para amenizar o problema. Tem ainda os destaques da agenda cultural para você ficar bem informado. E as principais notícias do dia. Fique com a gente, o RF com você está apenas começando. Está apenas começando com muita coisa boa. Vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre celulite. Aspecto de casca de laranja. Quanto mais a gente engorda, mais tem a tal da celulite, né? Bom, é o pavor da mulherada. Vamos ver como está sexta-feira. O clima em várias partes do país. Previsão na tela. São Paulo, capital, sol entre nuvens, mínima 19, máxima de 29 graus. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, muito sol por lá. Mínima de 21, máxima de 29 graus. E em Salvador, chuva. Mínima de 24, máxima de 26 graus na capital baiana. Bom, só nesse ano, 8 crianças morreram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro. No último caso, um garoto de 3 anos foi atingido. O menino Vitor Gabriel Leite Mateus, de 3 anos, passou 3 dias lutando pela vida. Foi aberto o protocolo de transplante ontem. Esse protocolo na criança precisa de 24 horas de observação, feito o exame de eletroencefalograma, como segue o protocolo, e confirmou a morte cerebral. Vitor Gabriel brincava com os irmãos na sala de casa quando o telhado foi perfurado por uma bala perdida e o menino foi atingido. O lugar é dominado pelo tráfico de drogas, mas segundo a PM, não havia operação policial na região. Infelizmente, agora quando andar, não vou levar meu neguinho junto comigo, porque meu neguinho não vai estar junto comigo. Não sei como vai ser minha vida daqui para frente sem meu nego, só Deus sabe. A família autorizou a doação dos órgãos. Muito triste, muito doloroso, e eu tenho só a dizer para vocês que essas autoridades têm que tomar conta dessas coisas que estão acontecendo. Só neste ano, 8 crianças morreram vítimas de bala perdida no Rio. No mês passado, Renan dos Santos Macedo, de 8 anos, foi baleado na cabeça quando estava ao lado do pai em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em março, Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, foi morta dentro de um colégio na zona norte do Rio durante um confronto entre criminosos e policiais militares. Também na região norte, em janeiro, Sofia Lara Braga, de apenas 2 anos, foi atingida no rosto quando brincava na companhia do pai, policial militar. E mais um policial militar foi morto durante uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis no Rio de Janeiro. O posto de combustível fica às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu. Segundo a polícia, o agente foi baleado por volta das 9 horas da noite desta quinta-feira. O PM Alessandro Galdino Marques estava abastecendo o carro neste posto quando foi abordado por 2 homens armados. Ele não teve escolha e acabou reagindo. Houve troca de tiros e o policial foi baleado 2 vezes. Os criminosos conseguiram fugir usando o carro do PM. Ele foi socorrido por PMs do batalhão de Nova Iguaçu, que estavam próximos ao local do crime, e encaminhado ao Hospital da Posse, mas já chegou morto à unidade de saúde. PM Alessandro Galdino Marques pertencia ao Grupamento de Ações Táticas, o GAT de Irajá, e tinha acabado de ser transferido para o batalhão de Olaria. Ele estava há 21 anos na corporação, era casado e tinha uma filha. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso e vai analisar as imagens das câmeras de segurança do posto para tentar identificar os assassinos. Com a morte do sargento Alessandro, sobe para 115 o número de policiais mortos no Rio neste ano de 2017.
E em menos de 24 horas, 2 corpos não identificados foram encontrados carbonizados dentro de porta-malas de carros em chamas na zona sul de São Paulo. O carro já parece pegando fogo. São 3 horas da manhã. A polícia foi chamada. A viatura também aparece nas imagens. Os policiais ainda não sabiam, mas no porta-malas do veículo seria encontrado um corpo de um homem algemado. Antes das chamas, tiros foram disparados contra a vítima. O carro usado tinha sido roubado 4 horas antes. O caso é muito parecido com o que aconteceu a poucas quadras dali 24 horas antes. Um carro chega na rua acompanhado de 3 motos. Os suspeitos cercam o veículo e abrem o porta-malas. Dentro dele tem um homem também algemado. Os criminosos disparam inúmeras vezes. Um deles usa uma arma de cano longo. Depois colocam fogo no carro e fogem. A polícia ainda não sabe quem são as vítimas nem os criminosos. E ainda não é possível afirmar que existe alguma ligação entre os casos. Os corpos foram achados em meio a mansões. As ruas ficam a menos de 3 quilômetros do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Só na região foram registrados 35 homicídios dolosos até o mês de setembro. Média de quase 4 por mês. E uma lancha particular que seguia para o Morro de São Paulo, região turística da Bahia, naufragou. O grupo foi resgatado. Foi através do celular que uma das ocupantes da lancha enviou o primeiro pedido de socorro. Eu não sei até que horas vai estar com o celular, pede ajuda, que a lancha está afundando, tem que estar em cima da lancha. Este vídeo mostra o momento em que a embarcação avista os náufragos. Ao todo, 8 pessoas. Achamos, graças a Deus achamos. Elas ficaram mais de meia hora à deriva, mas ninguém ficou ferido. Uma das vítimas contou por telefone o que aconteceu. E a lancha foi perdendo potência, né? E aí quando a gente parou a lancha, que foi abrir, já estava tudo cheio de água nos motores. Quando a gente se deu por conta, a cabine já estava cheia de água. E aí só foi o tempo da gente gritar, vamos abandonar o barco que vai afundar. A lancha demorou 10 minutos para afundar. A embarcação saiu de uma marina particular em Salvador por volta das 7 da manhã, com destino a Morro de São Paulo. Às 8h20, naufragou a 10 quilômetros da costa, perto da cidade de Valença. E no meio do mar aberto, um dos náufragos ainda teve tempo e sangue frio para tirar uma selfie antes do resgate. E depois de pedir aumento, a ministra de Direitos Humanos desistiu do pedido. É que ela solicitou que o salário se somasse à aposentadoria, o que daria mais de R$60 mil por mês, um valor acima do teto permitido pela Constituição. A ministra mudou de ideia e pediu que o documento seja arquivado. Se o pedido tivesse sido atendido pelo governo, Luiz Linda Valois, dos Direitos Humanos, receberia mais de R$61 mil por mês. A ministra já recebe uma aposentadoria como desembargadora pelo Tribunal de Justiça da Bahia no valor de R$30.471. O salário de um ministro chega a R$30.934. Juntas, as duas remunerações chegam a R$61.400. Só que este valor ultrapassa o teto constitucional, que é de R$33.700. A ministra chegou a divulgar uma carta explicando a necessidade de ganhar mais. Segundo ela, por conta do cargo que ocupa no governo. A função exigiria roupa, maquiagem e outras despesas. A ministra chegou a dizer que o corte no salário se assemelharia ao trabalho escravo. Por causa do feriado, a ministra não conversou sobre o assunto com o presidente Michel Temer. No requerimento, ela pedia ao governo para receber o salário de ministra mais a aposentadoria de desembargadora, sem nenhum corte. Procurada pela reportagem, a ministra não quis gravar entrevista. E a farinha de mandioca produzida em Cruzeiro do Sul acabou de ganhar um selo de qualidade que reconhece a excelência na produção realizada no local. De forma artesanal, a farinha de mandioca é produzida no Vale do Juruá, região que fica a 700 quilômetros de Rio Branco, há 100 anos. São 15 mil produtores. Seu Adelson é um deles. Produz até 70 sacas de farinha por mês. E a gente faz uma base de 70 sacas, quando a gente tira para fazer. Mas é baseado assim, um mês sim e um mês não, porque se a gente for só mesmo fazer, aí falta.
Cada saca é vendida por R$ 120 a R$ 160 reais. A farinha é o carro-chefe da economia do Juruá. Para garantir o sabor e a crocância, é preciso trabalhar bem o roçado da mandioca. Só assim, para ter produção durante o ano todo. A farinha de Cruzeiro do Sul é o primeiro derivado da mandioca a conquistar o título de indicação geográfica no Brasil, concedido pelo Instituto Nacional de Produção Industrial. Isso significa o reconhecimento oficial da diferenciação do produto, podendo trazer múltiplos benefícios de agregação de valor à produção. A partir da conquista do selo, a farinha de Cruzeiro do Sul ela foi reconhecida nacional e internacionalmente como única, né? Essa forma artesanal de produzir a farinha, ela então recebe o selo de indicação geográfica que permite que ela seja comercializada pela detentora do selo, que é a Cooperativa Central Juruá, como o nome Farinha de Cruzeiro do Sul. Com a conquista do selo, a farinha do Juruá, um dos orgulhos do Acre, pode ganhar as prateleiras de mercados do mundo todo. Bom, e a chuva que tem caído na região sul tem causado um espetáculo da natureza no Paraná. As cataratas do Iguaçu têm recebido muitos turistas. Uma das 7 maravilhas da natureza, as cataratas do Iguaçu sempre tem algo a mostrar. Neste momento, 3.600.000 litros de água por segundo formam essas quedas. A vazão é mais que o dobro do normal. De janeiro até agora, o Parque Nacional do Iguaçu já recebeu 1.440.000 visitantes. Os números altos revelam uma coisa: as cataratas realmente são um espetáculo à parte da natureza. Mesmo quem já passou por aqui um dia, ainda se encanta hoje. Eu já vim aqui algumas vezes, 2 vezes, mas hoje está especialmente lindo com essa vazão de água que está tendo, né? Tem muita chuva que deu esses dias e agora ficou muito mais bonito. A maioria dos turistas é brasileira, mas as cataratas costumam receber gente do mundo todo. Ao entrarem no parque, os visitantes podem caminhar tranquilamente por entre a mata e pelas passarelas bem próximo das quedas. It's amazing. Breathtaking. É incrível, de tirar o fôlego. Nesses dias de feriado prolongado, devem passar por aqui cerca de 20.000 pessoas. Vale sempre a pena vir aqui, né? O povo hospitaleiro recebe muito bem, a beleza natural é maravilhosa. Bom, e você vai conhecer agora um setor que lucra milhões e ganhou um nome sugestivo: Mercado da Saudade. Esses empresários produzem alimentos para brasileiros que estão em outros países e sentem muita falta da comida típica brasileira. Seja qual for o país ou a cidade de origem, é para lá que a memória nos leva quando bate saudade de casa. E quase sempre tem comida em meio a essas lembranças. Paçoca feita no pilão, que ajudava ela a fazer, entendeu? Bolinho de fubá. Pão de queijo, bolo de fubá, arrozinho com feijão. Num país que produz especialidades tão atrativas e tão diferentes em cada região, muita gente que vive no exterior fica só na vontade. Estima-se que sejam cerca de 3 milhões de brasileiros fora do país. E é também para eles que alguns alimentos são elaborados, como esta pamonha tipo exportação. O pessoal lembra o sabor da fazenda, lembra a pamonha da vovó, lembra a pamonha da titia. Esse é o maior retorno que a gente tem. Processo cuidadoso, embalagem diferenciada, congelamento para viagem e tá aí a pamonha, ou corn hush, como chamam em inglês. Da região do Vale do Paraíba, no interior paulista, para 10 países, a maioria na Europa. A exportação da iguaria já representa 40% da produção da fábrica e atinge em cheio o emocional dos brasileiros que vivem lá fora. O pessoal liga, manda e-mail, feliz de ter um produto lá fora, com qualidade, com gosto do Brasil. Receita típica baseada naquelas de antigamente que vinham da roça junto com o milho. Aqui, misturada com tecnologia para garantir a qualidade. Para manter a tradição, foi preciso adaptar o processo e montar uma bancada só para embrulhar a pamonha. Porque para muita gente, pamonha sem palha não é pamonha de verdade. É o toque artesanal da produção,
com conhecimento e excelência de quem faz isso há algumas décadas. Pega a palha, abre a palha e arruma ela direitinho assim, coloca em cima da palha e passa aqui, ó. Dá a volta aqui e vem com outra palha aqui por baixo. E eu aprendi com a minha mãe que me ensinou. Setores como esse, de produtos que aliviam a saudade mundo afora, movimentaram o equivalente a quase 170 milhões de reais no ano passado, 71% a mais que no mesmo período de 2015. Já que a pamonha, vendida em média a R$6, custa 6 euros em Portugal, a indústria já ampliou a produção para chegar a brasileiros e estrangeiros que estão ainda mais longe. A gente participou de uma feira no Japão em março, justamente para poder sentir qual que é a aceitação do japonês em textura, em sabor, em aparência, apresentar o produto e sentir o retorno. Oishi, 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 que é o que o japonês fala quando gosta do produto, quando o produto é bom. Pra gente foi satisfatório. Gostaram da pamonha? Com certeza, foi aprovado. Como eu já disse, voltamos, né? E você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Ainda não? Então entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela, é /Rede Família Oficial, basta clicar em curtir, curtindo, todo dia tem conteúdo novo pra você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. No Instagram é @canal Rede Família. E hoje eu quero muitos comentários com a hashtag RF com você. Pode mandar o seu comentário e a sua pergunta sobre o assunto do dia, celulite. Bom, para a gente dar início ao nosso assunto, a repórter Larissa Israel foi às ruas ouvir mulheres e homens também sobre a celulite. Será que as mulheres estão lidando melhor com o problema, hein? Será que os homens se importam com isso? Bom, vamos ver. Olhando assim, ninguém percebe, mas ela está lá, a vilã de todas as mulheres do mundo. Você arrisca um palpite do que estamos falando? Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 62% das mulheres se preocupam com as celulites, aqueles furinhos que aparecem nas pernas, principalmente na região das coxas. A celulite, ela é algo que incomoda bastante as mulheres, mas a gente não tem como evitar porque tem refrigerante, os doces, essas coisas, né? Coloco uma roupa mais comprida para esconder, né? Porque eu acho feio. Pra mim, incomoda. E uma roupa mal escolhida pode revelar estas pequenas imperfeições. O que é proibido usar? E que tipo de roupa pode esconder de vez os culotes e as tão temidas celulites dos olhares alheios? Você vai descobrir agora, no teste do certo e do errado. A meia era um pouco trabalhada, olha aqui, ó, você entendendo? Então isso um pouco disfarça, não vai aparecer a celulite. Vou pedir pra você, vamos fazer uma voltinha, oi, olha aqui, ó, entendeu? Olha lá, quem olha, você não vai conseguir ver a celulite dela de jeito nenhum. A ideia é montar um figurino que atrai os olhares para a parte de cima e desta forma acaba escondendo o que está embaixo. No caso, a gente pode valorizar com um decote, com uma estampa, com uma lista. Então, assim, a ideia é o que é. Para quem te olha, vamos chamar primeiro a atenção de cima, entendeu? E vamos esquecer um pouquinho a atenção de baixo. Esse é o grande segredo. As celulites incomodam até mesmo muitas celebridades. Várias artistas foram flagradas com as temidas celulites à mostra. Ícones da boa forma, como a cantora Beyoncé, Britney Spears e Lady Gaga. E quando querem esconder as celulites, muitas dessas celebridades recorrem a um truque. Um produto chamado de meia fina. Olha só. É um creme, entendeu? Você pode achar em qualquer farmácia ou supermercado. Ele até que tem um preço razoável. Nem tão razoável assim. O aerosol com 160 mililitros custa em média R$ 45. A meia fina ou meia invisível é um creme importado. Mas muito se diz que celulite é só problema entre as mulheres, que os homens nem ligam. Será verdade? Tem a hora que eu acho que tá charmoso. Não tem problema nenhum, não. Eu acho feio, mas não me incomodo, não. O que vale é o amor, né? Se amor pela mulher, acabou. Sinceramente, não. Acho que é uma coisa normal, né? Eu não vejo celulite, essas coisas, né? Mas o homem se interessa mais pelo sorriso, os olhos. Como diz aquele ditado, né? Os olhos são as janelas para a alma, né? Então é mais isso daí.
E aí, será que eles não ligam mesmo? Bom, vamos dar continuidade ao assunto. Como será que a celulite aparece no nosso corpo, hein? Para explicar tudo isso, convido, ela já está aqui, a fisioterapeuta Elaine Carvalho. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Celulite é um terror de toda mulher, né, Elaine? Um terror das mulheres, sim. De casca de laranja na pele, sim, né? As mulheres odeiam celulite, só que eu tenho uma notícia que não é muito boa. É tratamento pro resto da vida. Pro resto da vida. Quando ela surgiu ali, aquela celulite, ela diminui e aumenta, mas sempre vai existir celulite, sim. Não tem jeito. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, acaba tendo uma fibrose em volta da célula de gordura e essa fibrose, ela acaba... Por que ela fica ali? Primeiro, por fatores genéticos, por falta de circulação, pessoas que têm tendência a incharem com mais facilidade. E depois que essa fibrose está instalada, o que acontece é que ela aumenta e diminui. Mas dizer que ela vai sair, nunca mais. Então, assim, as pessoas costumam dizer, eu vou fazer um tratamento para celulite. Primeira coisa que elas me perguntam, quanto custa o tratamento? Quanto tempo vai durar? Quantos % vai melhorar? E depois, né? Depois que eu terminar o tratamento, aí eu tô tranquilo? Não, não tá tranquilo. É tratamento pro resto da vida. Eu percebo muito. Vamos falar, eu tenho celulite também, acho que qualquer mulher não tem, né? Tem, gente. Até as mais magras, magrelas, tem a tal da celulite, né? E eu percebo, quando eu engordo, assim, 2 quilinhos. Sim. Ela aumenta. Ela aumenta e me incomoda. Daí eu emagreço, ela diminui, daí eu fico feliz. Exatamente isso. É isso. Na verdade, celulite é bem democrática, né? Não é só as magrinhas ou só as gordinhas. Celulite acaba acontecendo em todo mundo. E como eu disse, como é uma fibrose, uma cápsula de colágeno e elastina que fica em volta das células de gordura, obviamente, quando a gente engorda, a celulite aumenta. Quando a gente emagrece, a gente tem uma sensação de que ela diminuiu, mas a fibrose continua lá. Portanto, é muito importante tratamento constante, porque chega uma hora que a gente tem celulite gerando celulite. Como é um processo que ele é causado por falta de circulação no local, a própria celulite, né, essa fibrose, quando ela aumenta, acaba comprimindo células que estão ao redor, né? Células de gordura que estão ao redor e a gente tem celulite gerando celulite. Então, eu tenho uma notícia para você. Se você tem celulite hoje, precisa tratar de alguma maneira, porque ela vai piorar com certeza se não tiver tratamento. Elaine só trouxe notícia boa aqui pra gente hoje, hein, gente? Bom, mudando de assunto, tem corpos mais propícios a terem a celulite? Na verdade, existem algumas situações específicas que propiciam uma pessoa ter mais celulite do que outra. Aí, o que a gente tem? Essa aparecendo... Olha, na tela aí temos a imagem para ilustrar bem, né? O que a gente tem? A maçãzinha simboliza uma pessoa que é androide. Ela acaba tendo gordura mais na região do abdômen para cima. Então, são pessoas, na verdade, que têm menos propensão a celulite. Essa que a gente simboliza como uma maçã é o tipo androide. Porém, é uma pessoa que tem menos celulite, mas é uma gordura mais perigosa, porque é uma gordura visceral. Ali, exato. Difícil de sair. Ela fica mais perto de órgãos importantes, certo? Sim. As brasileiras são mais parecidas com a pera, né? Elas são menores embaixo. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? E tem formato pera. Isso, e tem o quadril mais largo, acaba acumulando gordura mais na parte de baixo. Então, androide é a maçã, ginoide é a pera. Então, obviamente, essa que acumula gordura mais na parte de baixo tem a intercorrência de ter mais celulite com mais facilidade. Porém, vamos dizer assim, é uma gordura mais saudável. Claro que gordura nunca é saudável, né, Marielle? Mas é mais saudável ter celulite do que ter uma gordura androide. E assim, é muito interessante porque as clientes que chegam até mim e falam assim, olha, pega aqui em mim, eu sou gordinha, mas eu sou durinha. Não é porque ela é durinha, né, que ela pensa assim, eu não tenho flacidez. Na verdade, não é isso, né? Sim. É que ela tem um tipo de gordura que é um pouco mais dura. É isso que acaba acontecendo. E existem graus? Existem graus de celulite, sim. Quanto mais alto o grau de celulite, mais difícil de tratar. A remoção. Né? Olha aí, aqui na tela, mais uma vez, pode encher a tela para os telespectadores verem e terem noção. Na verdade, assim, celulite grau 1 é aquela celulite que a gente só percebe quando aperta. Ou então quando senta. Exato, que apertou, né? Então a pessoa sentou,
apareceu. Ou quando ela faz algum tipo de contração muscular. Então, contrai o bumbum ou dá uma caminhadinha na praia, né, na piscina. Sim. A pessoa acaba percebendo que tem a celulite grau 1. Já no caso da celulite grau 2, é uma celulite que, independente da posição, ela aparece. Né? A gente já começa a ver os furinhos. Vamos lembrar aqui que esses furinhos, algumas pessoas chegam para mim, é nódulo de gordura, é bola de gordura, né? Popularmente falando. Não é. É como eu disse, é uma fibrose em volta das células de gordura. Então, a pessoa que eu conheci que mais tinha celulite era uma magrinha. Né? Não era uma gordinha, era uma magrinha, né? No grau... Ela tinha um grau 3 de celulite, né? Que eu vi, assim, um grau 3 de celulite era uma coisa bem já... que chamava atenção. Para uma mulher magra, né? Sim. Ter um grau 3 de celulite demais, incomoda muito, exatamente. Conforme vai passando aqui de grau 2 para grau 3, grau 4, aqui, ó, eu já tenho... Essa paciente, ela vai ter sensibilidade até para sentar. Começa a comprimir nervo de sensibilidade. Porque a gente tem nervo de sensibilidade na pele. Começa a repuxar? Né? Ela sente dor, na verdade. Dor? O primeiro caso desse que eu tratei foi na faculdade, né? Uma pessoa que sentia dor para sentar. Então, muitas vezes a gente fala, celulite é uma coisa estética, né? Não tem importância. Sim. Tem algumas pessoas que sentem dor. Dor de se virar na cama, dor de sentar numa cadeira mais dura, assim. Então, a celulite num grau 4, eu já tenho compressão de nervo de sensibilidade, né? Tamanha a gravidade da celulite. Elaine, me responda o seguinte, quem está no grau 4 pode melhorar com tratamento e alcançar até o grau 1? Na verdade, o que a gente consegue é diminuir sempre 1 grau. 1 grau. Então, quem está no 4 vai para o 3? No máximo vai para o 3. Ela vai deixar de sentir dor, mas vai continuar tendo celulite, com certeza. Bom, aqui também outros estilos, né, de mulheres. Verdade, aqui, quem é flácida, geralmente tem, né? O que a gente precisa pensar é que nem todo furinho é celulite. Pode ser o quê? Pode ser flacidez. Tá? Então, a gente pode ter aqui uma celulite, como está bem exemplificado aqui, uma celulite flácida. Entendi. Né? Então, é aquela celulite, normalmente, que a gente olha para baixo, a mulherada olha para baixo e vê umas ondulações. Sim, né? Muito comum. Principalmente quando a luz bate. Principalmente quando a luz bate. Para a gente identificar se é uma flacidez ou uma celulite flácida, como está exemplificado aqui, ou uma celulite, dá uma tracionadinha na pele, traciona levemente a pele e passa a mão. Então, se você sentir no toque aquela ondulação, é um nódulo de celulite, tem fibrose, é celulite mesmo. Sim. Agora, se na hora que você traciona, você passa a mão e está totalmente liso, é flacidez. Então, vamos aqui falar. Vamos para academia daí, Nem todo furinho é celulite, né? A gente tem que pensar nisso. Compacta. Aqui é uma celulite compacta, é a mais comum de todas, né? É aquela celulite mais endurecida, que tem os nódulos, a famosa celulite casca de laranja, né? Que a gente chama. Essa daqui. Agora, a celulite edematosa, ela é decorrente de pessoas que ficam inchando muito. Então, fica parecendo um coxinho de líquido nessa cliente. Para cada celulite, tem um tratamento diferente. É um tipo de tratamento. Sim. Você falou da academia, né? Com relação à celulite flácida, o que a academia acaba fazendo? A academia não vai tratar a pele do cliente. Porém, ela vai melhorar a circulação, né, desse cliente. O músculo vai ficar mais firme. O músculo vai ficar mais firme. Se ela conseguir uma hipertrofia, né? Então, se ela conseguir uma hipertrofia muscular, o músculo fica maior, vai acabar preenchendo. Entendi. De maneira que pareça que essa flacidez de pele diminuiu. Então, é muito interessante a gente pensar que algumas pessoas acham que ela vai para academia e que vai resolver, por exemplo, uma pitose mamária, alguma coisa nesse sentido, né? Então, Sim. assim, a musculatura, ela cresce um pouco, mas não tanto a ponto de resolver todos os problemas de flacidez. Porém, ajuda muito, né, gente? Atividade física é muito importante. Para tudo, né? Para tudo, para a cabeça, para o físico, para a saúde, né? Para a beleza, para a estética, autoestima, né? Bom, Elaine, eu venho me deparando com a seguinte situação. Antes, eu acho que por conta da alimentação mesmo mais saudável, né? Minha avó, por exemplo, ela não tem celulite. Sim, né? É verdade. As mais jovens, a gente vê hoje meninas com 12, 13, 14 anos já com a tal da celulite. Sim. Né? E sofrem, porque estão no momento de usar uma sainha, um shortinho, né? Vão pra praia, pro clube,
Vem acontecendo isso, né? Vem acontecendo Estilo isso. de vida mesmo? Estilo de vida é fundamental. Então, assim, eu vejo minha mãe, por exemplo, minha mãe tem pouquíssima celulite, né? Minha avó não tinha quase celulite. Então, o estilo de vida era outro, tinha que caminhar bastante antigamente, o tipo de alimentação também era mais saudável, a gente não tinha acesso a tanta coisa. Eu lembro que minha mãe sempre me diz que quando ela era criança, ela tomava refrigerante só no Natal. Então veja a diferença que é de uma criança hoje em dia, que a gente vê muitas vezes a mãe dando mamadeira de refrigerante, sim, né? Para criança, que não deve fazer isso, é um verdadeiro absurdo. Então veja, uma pessoa que foi criada dessa maneira, tomando mais água, sucos naturais que tinha no pomar de casa, muitas vezes, acaba que hoje minha mãe tem 62 anos e praticamente não tem celulite. Não tem. O estilo de vida é fundamental. Como que a gente tenta fazer isso hoje em dia? Atividade física, vai para uma academia, mas eu não tenho condições de ir para uma academia, né? Então eu costumo dizer assim, que quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente sempre arruma uma boa desculpa. Não é verdade? Então, se você não tem condições de ir para uma academia, se você fizer uma caminhada de 30, 40 minutos por dia, já vai ajudar muito. Vai amenizar. Vai amenizar, né? Muito, vai ajudar bastante. E tomar muita água, né? Para desintoxicar, porque tem mulher que tem o problema da tal da retenção de líquido. Sim. E isso também gera a tal da celulite, essa celulite edematosa que a gente mostrou aqui, né? Então, assim... Precisa limpar o organismo. Limpar. No mínimo 2 litros de água por dia, precisa tomar, né? Muitas vezes as pessoas substituem água por refrigerante, não é raro. Temos perguntas sobre isso, daqui a pouco você vai me responder também. Tá bom, tá joia. Bom, Elaine, depois do intervalo, gente, a Elaine vai mostrar aqui ao vivo algumas massagens que você pode fazer em casa aí no seu dia a dia, ter uma frequência diária de repente, sim, né? Sim. E para você que tem condição também de ir para a clínica, ela vai mostrar uma técnica aqui sensacional para diminuir e controlar a celulite. Lembrando que ela nunca some, né? Nunca some. Só controla. Sim, tratamento para sempre. Com certeza. Ainda falando sobre beleza, né? A tal da celulite. Conversamos no primeiro bloco aqui no RF com você, o que causa a celulite, o que é a celulite, né, Elaine? Verdade. E agora vamos partir para a prática? Vamos lá, vamos para a prática. Em casa, quem está em casa me assistindo, a mulher que está sofrendo com celulite, tem algumas dicas para elas fazerem massagens mesmo em casa, todos os dias. Qual frequência deve ser feita? O ideal é fazer massagem todos os dias, mas o que a gente precisa pensar antes de começar a fazer uma massagem, mesmo que seja uma automassagem, é que a pessoa precisa ter boa saúde. Então, claro que nenhuma ficha de anamnese... O que é uma ficha de anamnese? É uma ficha que quando você vai até um profissional, ele te pergunta se você tem uma série de doenças, né? Então, uma pergunta que você tem que se fazer é: eu estou em boa saúde para me massagear? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa pensar. Caso você tenha alguma dúvida, você procure seu médico para saber se você pode aumentar a sua circulação, se você pode se massagear. Sim. Outra coisa que a gente precisa pensar como cuidado é se onde você vai se massagear, se a pele está íntegra. Não importa o motivo da falta de integridade na pele. Se você se machucou, se é um cravinho, se é uma espinha, se você foi para a praia e tomou muito sol, não importa. Tá? Se a pele estiver lesionada, por quê? A pele é a maior proteção que nós temos no corpo. Tem que estar saudável. Exatamente. Então vamos pensar. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a asepsia, a limpeza que o médico faz antes da cirurgia é tão séria, né? Sim. Então imagina uma pele lesionada e a gente lá em cima massageando e tentando colocar ativo nessa pele. Então eu não recomendo. Recomendo que a pele esteja totalmente íntegra. Agora, com relação ao produto que se deve utilizar, no caso de massagem que a gente precisa de deslizamento, né? Então eu preciso que a minha mão deslize para me automassagear, eu sugiro sempre um creme. Hidratante que compra no supermercado. Um creme hidratante. Existem em algumas lojas especializadas, mesmo para uso do consumidor, alguns produtos que têm ativos também para celulite. Sim. Né? Então, para vocês identificarem melhor, são ativos que melhoram a circulação. A gente encontra também bastante gel redutor de gordura localizada. Ajudaria? O gel redutor, ele ajuda sim, porque ele também tem ativos, mas para que ele tenha eficácia, nós normalmente com o gel redutor não podemos manipular o gel redutor. Tem que passar, e deixar. Porque uma das características do gel redutor, para ele ter essa eficácia, é que ele é volátil, ele evapora com muita facilidade. Sim. Né? Então, se você fica lá manuseando aquele gel redutor, ele acaba perdendo parte da eficácia dele. Entendi. Tá certo? Agora, os ativos mais comuns
que eu posso citar aqui para tratamento de celulite são os asiaticosídeos, tem adipol, celulinol, tem um muito famoso que esteticistas gostam muito de usar, que se chama fosfatidilcolina. Eu sei que é um nome, né? Difícil, né? Complicado, mas ele é um ativo que ele consegue fazer com que a gordura saia de dentro do adipócito, né? Então ele consegue transformar a gordura de um estado sólido num estado mais líquido. Em clínica, geralmente, é utilizado esse tipo de ativo. Mas a pessoa consegue encontrar comprar farmácia? em baixas concentrações. Ah, legal. O que acaba diferenciando um produto linha profissional e linha cliente é a concentração dos ativos, né? Então, muitas vezes, se você tiver a oportunidade de ir numa clínica... A eficácia vai ser maior. A eficácia, obviamente, vai ser maior e ele vai ser manipulado por profissionais. Entendi. E tudo mais, né? Vamos para a prática, então? Temos a nossa modelo aqui, sim, a Carla, que não tem celulite, mas ela está aqui justamente como modelo para a gente mostrar para vocês, telespectadores, como funciona em casa essa massagem caseira que pode ser feita, como você já viu, todos os dias. Elaine, antes de seguir com a massagem, temos uma pergunta aqui do Wesley da Bahia. Beijão para você, cidade de Cipó. Água com gás gera celulite? E o refrigerante também está perguntando. O que na verdade a gente precisa pensar não é na questão do refrigerante em si, né? Não é o gás do refrigerante que vai causar... Todo mundo faz essa ligação, que faz essa ligação, que é o gás do refrigerante que causa celulite. O que causa celulite, o que engorda as pessoas é o açúcar do refrigerante. Porém, tem alguns refrigerantes, né, por exemplo, o refrigerante é diet, ou o refrigerante é zero açúcar. Ele é zero açúcar, mas ele pode ter muito sódio, por exemplo, na composição. Então, prestar muita atenção nisso. Não significa que ele é zero açúcar, que ele também não vai causar celulite. Se ele tiver muito sódio, o que o sódio vai fazer? Retenção de líquido. Se tiver retenção de líquido, eu tenho celulite, como eu disse para vocês, edematosa. A circulação vai ficar totalmente comprometida e vai ser muito difícil de eliminar a celulite dessa pessoa. Então, o ideal é não tomar refrigerante, né? Tomar um suco de fruta, tomar bastante água, como a Marielle já disse, né? É muito melhor do que tomar refrigerante, mas não é o gás do refrigerante, que vai nada causar. disso, não. Tem outra pergunta, meus braços são cheios de celulite porque emagreci 49 quilos. Tem alguma coisa para amenizar a celulite? Aliás, dá para ela fazer essa massagem? Você me disse no intervalo que quem tem a pele flácida, de repente, eu não sei se é o caso desse telespectador, né? Geralmente quando emagrece muito fica com a pele flácida, né? É indicado fazer a massagem em casa? O que a gente precisa verificar é o seguinte, se esse furinho é celulite mesmo ou é flacidez, né? Então procura fazer uma tração na pele, então se a pele vem junto no momento que você traciona, muito provavelmente é flacidez. Né? A flacidez não vai ser resolvida com a massagem, mas o tecido melhora de maneira geral quando a gente aumenta a circulação. Okay. O que a gente precisa pensar é, para uma pele mais flácida, os movimentos da massagem devem ser movimentos mais suaves. São diferentes desses que a gente Exato, eu não devo ficar naquele estique e puxa da pele, porque o colágeno e a elastina daquela pele já estão extremamente comprometidos. Pode piorar. Pode piorar ainda mais a situação. Então, nada de massagens muito vigorosas. Então, uma massagem um pouco mais suave pode melhorar o aspecto, porém não vai resolver a flacidez. Vamos lá então, senão não vai dar tempo de demonstrar toda a nossa massagem aqui, porque depois tem um laser também para quem for para a clínica, né? A Carla trabalha comigo lá na Proestética, arrumei uma modelo que não tem celulite, na verdade, né? Mas dá para demonstrar bem aqui. Então, quando a gente for pensar em celulite compacta, que é aquela celulite que a maioria das pessoas tem, cheias de furinhos, a gente pode pensar numa massagem, você pode se automassagear dessa maneira. Né? O que eu estou fazendo aqui? Estou aumentando a circulação da pele dessa cliente. Né? Agora, uma outra coisa interessante de falar também, Marielle, a respeito disso, é que antes de começar, se você for utilizar um produto que tenha ativos, como eu disse, fosfatidilcolina ou os aziaticosídeos, princípios ativos para melhorar, você comprou um creme, está escrito lá, é para celulite, ele tem ativo. É muito interessante fazer uma esfoliação antes. E aí você vai me dizer, eu não tenho dinheiro para comprar esfoliante. Sabe bucha vegetal da época da avó? Resolve. Resolve e é um dos melhores esfoliantes que tem. Agora, muito importante, não pode fazer esfoliação todos os dias. Tem algumas pessoas que têm mania também de tomar banho com bucha todo dia. Não pode. Como pele é proteção, se você começa a tirar demais essa proteção, começa a vir um efeito rebote. Ela fica ainda mais grossa e é tudo que a gente não quer.
né? A indicação da esfoliação realmente é para limpar a pele, né? As células mortas. Uma vez por semana é o suficiente. No rosto e no corpo? No rosto e no corpo é o suficiente. A não ser que seu dermatologista te fale outra coisa, mas a regra geral é essa, ok? Um outro movimento que a gente pode fazer, então esse aqui eu disse que aumenta a circulação, né? A gente estava fazendo um movimento que aumenta a circulação. Um outro movimento que a gente pode fazer para diminuir aquela fibrose da celulite é amassar assim, ó. Torcer, como se fosse um pãozinho, tá? Então a gente vem torcendo, como se fosse um pãozinho. E o ideal é que você venha de baixo para cima. Então eu venho, começo torcendo aqui e venho subindo. Claro, quando você for fazer em você mesmo, você não vai ter a mesma facilidade, mas o ideal é fazer de baixo para cima. Por quê? A nossa circulação, ela vem para cá, tá certo? Então o ideal é que seja de baixo para cima. Para cima. Bom, tem algum outro modelo de massagem caseira? Tem ainda outro modelo de massagem. Depois a gente parte pro laser que a gente também pode fazer. Utilizar aqui, ó, a parte das falanges, né, dos dedinhos, essa parte aqui, isso daqui dói um pouquinho, tá? Eu nem vou fazer com muita força na Carla, isso daqui dói um pouquinho. Então você vem, o que você tá fazendo aqui? Melhorando a circulação e diminuindo também a fibrose da celulite. Para quem tem fibrose, inclusive, vai doer mais ainda, vai né? doer muito mais. Quanto mais celulite, mais vai doer. Quanto maior o grau de celulite que você tiver, mais dor você vai sentir. Só que assim, é importante a gente pensar que pode ser um pouco dolorido, mas não, a gente não precisa bater na cliente, machucar, né? Deixar roxo. Nada disso. Lei Maria da Penha, jamais, né, Elaine? Isso aí mesmo. Elaine, podemos também ir pro laser agora? Podemos ir pro laser, sim. Bom, você faz na sua casa, não teve muito sucesso fazendo diariamente, daí você pode recorrer a uma clínica de estética, e a Elaine trouxe hoje aqui o laser, uma das técnicas mais utilizadas hoje em dia em combate à celulite, Elaine. O laser, na verdade, de baixa potência, ele serve para diversas coisas. Esse equipamento, aqui eu estou utilizando o laser vermelho, né? Ele trata a celulite, mas ele também pode ser utilizado quando combinado com LED, que é uma outra coisa que tem nesse laser aqui. Na combinação com LED eu posso utilizar no facial para tratamento de acne, por exemplo. Entendi. Para olheiras. Então, assim, é um tratamento de última geração que a gente tem no tratamento da celulite. E como eu disse, se o problema é circulatório, o que ele vai fazer? Melhorar a circulação local e diminuir a fibrose, né? E dura quanto tempo uma sessão dessa? Uma sessão dessa vai durar no máximo meia hora. Tá? E tudo melhor ainda se fizer o laser e em casa a pessoa conseguir se massagear. Sim. E massagem na clínica também. Sim, sim. Então, nós podemos fazer várias associações. Existem vários equipamentos que a gente pode utilizar, mas em casa a massagem já vai melhorar muito o aspecto da celulite. Ok. Existe também uma espécie de vácuo que suga a pele durante o procedimento. Só que tem que tomar bastante cuidado, porque aquelas pessoas que têm fragilidade capilar, então qualquer coisinha, o vasinho se rompe, tá contraindicado a fazer esses tratamentos muito agressivos, por Carbox, muita gente já fez e é um processo dolorido também, né, Elaine? A carboxterapia, basicamente, o que ela faz? Ela tira a pele da estabilidade dela. Então, ela vai fazer uma inflamação, uma lesão, para ter migração de células específicas para aquela região, né? Os resultados são interessantes também, mas hoje em dia nós temos tratamentos que não dói tanto, né? Exato, e vão oferecer um resultado superior para o cliente. Elaine, me diga uma coisa, nós mulheres sofremos porque os homens, eles têm celulite sim, mas menos celulites. Na verdade, o que acontece é o seguinte, homem quase não tem celulite, é uma afecção feminina, né? Mas o meu filho tem celulite, meu marido tem celulite, né? Pode ser um problema hormonal que esse homem tem e tudo mais. Acontece por conta de duas coisas. Primeiro, os hormônios femininos, né? Que faz com que nós tenhamos um acúmulo de gordura, né? De uma forma diferente. E a deposição de gordura do homem é diferente da deposição de gordura da mulher. Quando a gente fala de celulite ainda, é uma coisa, mas pode reparar.
você começa a fazer regime junto com seu marido, começa a fazer uma dieta, ele vai emagrecer primeiro do que você. Eles acabam eliminando com muito mais facilidade. Então, por isso, eles não têm celulite, nós temos celulite, e nós infelizmente. Temos que ir para a clínica, temos que fazer massagem, né? Exatamente. E tudo mais. Tudo mais. Sofremos com cólica, TPM. Tem muita coisa, né? Fazer o quê, né? Verdade. Mas a gente ama ser mulher, não é Sim, verdade? sem dúvida. Muito bom. Elaine, quem quiser te procurar, como faz? Tem o nosso site www.cursosproestetica.com.br, né? É uma escola de estética, nós ministramos cursos. O telefone de lá é 19, é em Campinas, 3032-2248. Bom, quem quiser também qualquer informação pode mandar no nosso WhatsApp e a gente envia todo esse contato para você aí de casa. Foi um prazer tê-la aqui. O prazer foi meu, para uma falar delícia sobre sempre. esse assunto. Ok. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Viu? Marielle. Obrigada, Elaine. Obrigada, Carla, por ser nossa modelo do dia. Linda, Carla. Beijão, viu? Uma ótima tarde. Obrigada, tchau, tchau. E chegou a hora de conferir os destaques da agenda cultural para você aproveitar muito bem o seu final de semana em todo o país. Larissa Israel vem aí com as dicas. Sexta-feira chegou novamente e para muitos o final de semana vai ser prolongado, já que ontem foi feriado. Se você quer aproveitar e curtir esses dias de folga, então preste atenção nas dicas da nossa agenda cultural de hoje, que começa com muito funk. Isso mesmo, Ludmilla se apresenta hoje, logo mais, às 22 horas, na cidade de Bauru, interior de São Paulo. No repertório, grandes sucessos do funk. Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. E o trio Green Day volta a se apresentar no Brasil. Agora em um show que divulga. A banda estará em São Paulo, capital, na Arena AMB, hoje às 21 horas. E agora você curte um pouquinho de Green Day aqui na nossa agenda cultural. E a dupla da cidade de Sorocaba, que fica no interior de São Paulo, vai receber os sucessos de Henrique e Juliano. A dupla revelação do sertanejo sobe ao palco da Arena Aires. Já a apresentação está marcada para as 16 horas. Em sertanejo, só que agora a dica é para o pessoal da região de Caçapava, aqui no interior de São Paulo. Sábado é dia de curtir os sucessos de Fernando e Sorocaba. Os sertanejos se apresentam na Estância Nativa às 23 horas. Sabendo que você tá solteira, notícia boa, e é safado, se vingar dele vem, desconta na minha boca. Também no sábado tem a apresentação de Armandinho. O show será no recinto Melo de Moraes, que fica na cidade de Bauru, interior de São Paulo. A apresentação está marcada para as 22 horas. Jorge Mateus e Alok são as principais atrações da festa Café de la Musique Sunset, que acontece no dia 4 de novembro na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. O evento tem início às 15 horas. A dupla goiânia, que é considerada uma das mais animadas do sertanejo universitário, conquistou o Brasil e se tornou uma das principais no segmento e promete fazer um show com os grandes sucessos da carreira. Músicas que o público sabe de cor. Já a Alok é No domingo, o grupo Skank retorna a Salvador com um show, o Samba Paconé 20 anos. A turnê marca a comemoração dos 20 anos do álbum, que foi lançado em 1996, como o terceiro da carreira e que alcançou quase 2 milhões de cópias vendidas no Brasil. O grupo se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 17h30. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro
valentia. E o cantor havaiano... Beijo, Larissa. Ótimo final de semana. Quanta diversão, não dá pra ficar parada. E eu já escolhi a minha balada também, viu? Depois eu conto qual que é. Tanto carinho que eu recebo diariamente aqui, que eu fico muito feliz mesmo de coração, viu? Um beijão pro José Carlos de Rio Claro, aqui do interior de São Paulo. Olá, Marielle, adoro você e seu programa. Ele até fez uma pergunta aqui sobre celulite. Eu fiz a pergunta se homem pode ter celulite, que foi o assunto do dia, né? Celulite, um problema tão temido para nós mulheres. A Elaine esteve aqui e falou muito bem sobre o assunto. Se você quiser ver o programa completíssimo, você que está chegando agora, pode entrar no YouTube, viu? Nós temos o canal da Rede Família. Procura lá por RF com você. Aliás, todos os programas estão lá. Eu gostaria de ler mais mensagens aqui, ó. Olá, Marielle, boa tarde. Eu estou aqui vendo você, adoro o seu programa. A Neide Oliveira, Brejinhos, Bahia. Beijão para você também, viu, Neide? Adoro você, cada participação sua e de todas as pessoas. Falando em participação, você mandou a foto hoje, que eu adoro esse quadro. Então pode colocar a primeira foto aqui. Olha lá os pequenos Ismael, Gabriel e Açucena de São Luís Gonzaga, Maranhão. Família linda assistindo o RF com você. Beijão para vocês. O Fábio, a Tatiana e a Isabela de Petrópolis, Rio de Janeiro. Olha, a participação do Brasil inteiro. Hashtag RF com você. Isabel, aqui de Limeira, interior de São Paulo. Conterrânea nossa, beijão, Isabel. A Vera de Anapu, Pará, super beijo pra você e deve ser o seu filho, né? O Wesley de Cipó, Bahia também, ligadinho sempre aqui. Mandou até uma pergunta pra gente. O José Carlos de Rio Claro, que eu acabei de citar também, interior de São Paulo. A Isabela de Petrópolis, Rio de Janeiro, mais uma participação de Petrópolis, hein? Eu adoro esse momento, né? E vou ficar com saudades, viu? Sabe por quê, gente? Porque eu também sou filha de Deus, né? Então, um segredinho, a partir de hoje eu vou descansar, tirar férias. Preciso descansar a cabeça, a mente, o corpo, mas olha, eu vou sentir tanta saudade dessa rotina, tanta saudade do RF com você, da correria, das brincadeiras aqui, das suas mensagens, da equipe que trabalha comigo, me aguenta aqui todos os dias. Bom, amo todos vocês, viu? Obrigada a todos os funcionários da Rede Família, a diretoria da emissora por essa possibilidade em estar à frente do RF com você, um projeto que eu ganhei, na verdade, nesse ano e, posso falar, já deu certo. É tudo de bom estar aqui. Não saia daí por nada desse mundo. Em dezembro eu estarei de volta aqui e vou ficar com muitas saudades de todos vocês. Um beijo e até dezembro.